ler aí 1 João, por gentileza, né? Coloca para nós aí, 1 João, capítulo 4, no versículo 4 também. É o versículo que fala sobre esse tema. Filhinhos, olha como João nos chama, né? Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É uma tradução moderna, né? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo, diz a minha Bíblia, né? Mas o importante é que aquele que está em nós é maior, por isso nós somos, como já pregamos, mais que vencedores pela palavra de Deus. Vamos orar, que Deus abençoe a mensagem. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos que nos abençoe agora, em nome de Cristo. Nós estaremos pregando a Tua palavra, Pai querido. Peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, conhecimento e abre também, Senhor, o entendimento de todos nossos amados ouvintes, irmãos, nossa visita. Sejam todos abençoados, Pai, pela Tua palavra, porque eu não quero falar coisas de mim mesmo, aquilo que provém de mim, mas o que provém do Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Não me deixa fugir do assunto, não me deixa falar aquilo que não convém, não me deixa falar coisas de mim mesmo, mas que o Teu Espírito Santo esteja no controle desta mensagem, abrindo mais uma vez, eu te peço, o nosso entendimento, a nossa visão espiritual, para aquilo que o Senhor tem, e para a essência da Tua palavra, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, para a Tua glória, diga amém. Pode tomar o seu lugar. Vocês já estão acostumando a sentar aqui, né? O professor e os meus alunos. Sejam todos bem-vindos. Mas está bom, né? Vamos à palavra do Senhor aí. Se eu errar alguma coisa aqui, vocês vão me perdoar, estou de óculos novo. Né, Ruth? Então, se acontecer algum desvio aqui, porque o bichinho faz isso, faz aquilo, então a gente vai lendo aqui. 1 João capítulo 4, que nós lemos, maior é o que está em nós. Eu vou seguir meu estudo aqui, queridos, que eu preparei direitinho, e que Deus abençoe a palavra desta noite, e todos juntos nós possamos aprender, porque nos dias de hoje, nós estamos, todo mundo sabe, enfrentando dias difíceis, muitas dificuldades, muitas coisas no mundo, pior ainda no meio evangélico, pior é o meio evangélico, que tem muita coisa falsa, muita coisa errada, muita coisa que... Porque todo mundo é evangélico hoje, né? Você já está sabendo, né? Artista, jogador, as meninas da fazendinha. Tudo que você perguntar é evangélico. O que você é? Evangélica. Evangélico. Bom, até o diabo também é, que ele usou a palavra contra Jesus, então pode-se dizer que ele é evangélico também. Mas ser salvo, ser nascido de novo, ser transformado, mudança de vida, santificação, vida com Deus verdadeira, é outra coisa. Evangelho é uma coisa, evangélico é outra. Amém? É igual ser crente e ser querente, ou carente. Então, há diferença em tudo isso. Então, vamos lá. Existem no mundo vários tipos de adversidades, e todo ser humano tende a enfrentá-las, seja cristão ou não. E é por meio do Espírito Santo que podemos vencer todos os males. Que males? Por meio do Espírito Santo somente que nós conseguimos vencer o pecado, que nós conseguimos enfrentar e vencer
os espíritos malignos das trevas. Somente pelo Espírito Santo podemos vencer as tentações, podemos vencer as lutas, as provações, podemos vencer também a tristeza, as perseguições e os falsos ensinos, que tem muito falso ensino hoje. Não estou criticando, estou pregando, eu estou fazendo uma pregação, né? E você, lógico, como uma pessoa inteligente, você entende o que a gente quer transmitir. Mas que tem muitos falsos ensinos no nosso meio, hoje tem todo tipo de teologia, né? Mas só existe uma, teologia de Deus, que é verdadeira. Mas existem muitos falsos ensinos, tanto é que nós lemos aí, né? Vocês, filhinhos de Deus, tal, já venceram os falsos ensinos, falsos profetas. Na época dos apóstolos já tinham vários. O que é um falso profeta? O falso profeta não é aquele que aparece aí com chifre, com rabo, com cara feia, mal vestido. Esse não é o falso profeta. Quem que é o falso profeta? É aquele que começa como um verdadeiro homem de Deus, como uma verdadeira mulher de Deus, e logo se transforma em um falso profeta, uma falsa profeta. Você entendeu? Diga amém. Ele começa, porque Paulo, antes de sair de Éfeso, ele chamou a liderança e falou, ó, estou indo embora, estou livre do sangue de vocês, mas do meio de vocês se levantarão falsos líderes, olha aí, que eram obreiros, já eram pastores, se transformarão em falsos e levarão o rebanho após si, procurando atrair devido aos seus interesses pessoais. Então, é preciso tomar muito cuidado nos dias de hoje. Com tudo isso, o grande inimigo trabalha para nos parar. Satanás trabalha para nos parar. Satanás trabalha para nos desanimar. Ele trabalha também para nos distrair e também nos desviar do trabalho da obra de Deus. Muito cuidado aí quando você diz, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber do cargo que eu tenho, eu vou entregar tudo. Muito cuidado com isso. Isso aí não provém de Deus, não. Porque se nós somos de Deus, nós temos boa vontade, se estamos bem com Deus, a gente tem o prazer de vir na casa de Deus, ter o prazer de trabalhar para Deus, você ter o prazer de cumprir com o seu ministério, com o seu dom, aquilo que Deus dá para você fazer na sua obra. E também, principalmente, o inimigo procura nos tirar da presença de Deus. Se ele conseguir, infelizmente, a gente começa a se afastar de Deus e aí se torna um perigo muito grande. Mas vamos falar algo do nosso inimigo. Como assim? Antes da gente entrar um pouquinho mais profundamente, maior o que está em nós, a gente tem que falar do inimigo. E não se assuste, o pastor vai falar do diabo, vai falar do Satanás. Eu vou falar sim. Por quê? Queridos, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Você precisa conhecer as estratégias dele. Você precisa conhecer os planos do inimigo. Porque nenhuma batalha, ela é fácil. Nenhum jogo é fácil. A gente já ouviu por aí, time, por exemplo, time grande, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, vai enfrentar aí um Mirassol, Novo Horizontino, apanhou, perdeu. Por quê? Mesmo estudando aniversário, achou, Mirassol, timinho do interior, e perdeu. Tomou 3-0. Israel está batalhando hoje contra o Irã. Você pensa que está fácil? Israel é a nação de Deus. Deus está com Israel, Deus luta por Israel, mas não está fácil não. Mesmo Deus estando e sendo do lado de Israel, você viu que está vendo o que? Morte dos dois lados, está vendo destruição dos dois lados. Quando Netanyahu foi atacar o Irã, ele estudou primeiro.
onde ficavam as usinas nucleares lá do Irã, foi estudar tudo através do serviço secreto, estudou tudo para poder começar os ataques. E até ele disse assim, nós estamos preparados para o contra-ataque do Irã. Mas você vê que a coisa não está tão fácil como ele pensava, não. A nossa luta, a nossa batalha espiritual contra Satanás, não é fácil, queridos. Não é tão fácil como pensar, maior é o que está em nós, amém, glória a Deus. Deus luta por nós, como eu preguei domingo. Deus está a favor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o que você vê no meio evangélico hoje? Muita depravação. Ladrões. Muito escândalo nas igrejas evangélicas. No meio evangélico, na vida dos crentes. Eu não quero participar disso. Então eu estudo, eu procuro conhecer quem está por trás de tudo isso e conhecer o meu inimigo. Eu tenho que conhecer o meu inimigo. Olha o que Paulo vai dizer para nós. Vamos ler aí 2 Coríntios 2, 10, 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Presta atenção agora, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele, ou os seus ardis. A minha Bíblia diz, Paulo está, pode deixar aí, querido, deixa aí por enquanto. Paulo está dizendo assim, que nós não devemos ignorar o nosso inimigo. Não podemos ignorar Satanás, não podemos ignorar os demônios. Como eu falei agora há pouco, o time vai jogar contra um time pequeno, isso é porcaria do interior, nós vamos ganhar de uns 5-0, toma 3. Satanás, ele já é um derrotado. Mas ele não está morto. E os ardis dele, as suas lanças inflamadas, os seus planos, são muito fortes. Ele tem poder. O nosso inimigo é poderoso. Os demônios não são de brincadeira, não, irmãos. Eles trabalham 24 horas. Eu sou evangélico. Tá, e daí? Satanás dá risada na nossa cara. Eu não fico falando isso aí, não. Mas eu sei que ele tem poder, que ele é astucioso, ele é intruso, ele é tudo isso. Então eu me preparo na palavra. Eu me preparo no Espírito Santo. Eu fico vigilante, o cristão precisa vigiar. Lembra que o próprio Senhor falou, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. Tá bom isso tudo? Precisamos disso. Porque a gente está ouvindo aí, sou evangélico, sou evangélico, sou evangélico. Não é bem assim, não. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não são muitos que vão herdar a salvação, não. Você sabia que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 também, que o povo no deserto, lembra que saiu o quê? Tipo 2 milhões de pessoas do Egito, só entrou 2 na terra prometida. O resto pereceu tudo no meio do caminho. Ficou tudo na estrada. Assim é o cristão hoje em dia. Aquele que for até o fim, diz a Bíblia, esse será salvo. Então eu e você temos que perseverar até o fim. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sabe, irmãos, é palavra assim que nós precisamos, para a gente estar atento aí. Porque às vezes a gente pensa que está tudo bem e não está. Mas isso aqui não tem problema, aquilo ali não tem problema. Tem sim. Olha, Paulo diz aí que tudo ele fazia, perdoava e tudo mais em Cristo, para que Satanás não levasse vantagem sobre ele.
e que ele não ignorava, e dizendo para os irmãos: não ignorem o inimigo. Quando a gente ignorar o inimigo, eu me lembro de um pastor, ele cadê a minha de Jaú aí, o casal de Jaú, acho que não está aí hoje. Ele era de Jaú e construiu uma catedral lá em Jaú, a primeira igreja quadrangular lá. Ele falava assim: eu hoje vou desafiar Satanás. Olha o que ele falava: pode trazer trabalho de macumba, pode trazer os endemoniados, que eu vou orar, vai sair tudo. Ele não pode comigo, não sei o quê, eu vou estar num altar lá, a 2 metros de altura. Você fala isso? Eu vou estar a 2 metros de altura do chão. Querido, Satanás dá risada disso. Eu não preciso estar a 2 metros de altura. No chão eu estou cheio do Espírito Santo, e que vem o diabo, que eu enfrento ele no chão, enfrento ele na galeria, onde ele quiser. Dá para você entender? Mas eu não preciso me exaltar desse jeito. É onde nós ignoramos. O inimigo vai ser derrotado mesmo, eu vou acabar com ele. Tem muitos que até hoje disseram isso. Satanás só prepara uma pegadinha e pega o cara. Então, não ignoreis o inimigo. Paulo está dizendo para nós. Bom, o inimigo é quem está no mundo, e maior é o Espírito Santo que está em nós. Paulo diz para que não sejamos vencidos pelo inimigo, pois não podemos ignorar os seus ardis, os seus planos. Porém, maior é aquele que está em nós. Diga comigo: maior é o que está em mim. O inimigo tem os seus planos, mas nós temos a sabedoria de Deus. O inimigo é forte, mas nós temos a força do Senhor. O inimigo é mentiroso, nós temos a verdade. Ele é o príncipe deste mundo, foi Jesus que falou, mas nós temos o príncipe da paz. Agora sim, levante sua mão e diga: maior é aquele que está em mim. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. A Sagrada Escritura enfatiza que Deus é infinitamente maior e mais poderoso do que Satanás e os seus demônios. Glória a Deus por isso. Mas vamos ver a soberania e a grandeza de Deus em contraste com a fraqueza e a derrota do inimigo. Vamos ler João capítulo 10, verso 10, por favor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Glória a Deus. É lógico que aí também fala do mercenário, né? Aquele que é mercenário, que vem para roubar, matar e destruir. E que Cristo é o bom pastor. Mas comparado ao inimigo, esse versículo destaca que Deus é o provedor da vida e da abundância. Eu vim para que vós tenhas vida em abundância. Enquanto o inimigo, ele não passa de um ladrão. Satanás é ladrão, roubador, matador, destruidor. Mas Cristo, ele veio para nos dar vida e vida abundante. E quem está dentro de mim, dentro de você, é o Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo, quem que é o Deus deste mundo? É o inimigo. E ele cegou o entendimento dos descrentes. Tem muita gente cega neste mundo, né? Não pode enxergar, não pode ver, porque o inimigo cega. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós temos aí um versículo que mostra que o inimigo, ele traz a cegueira espiritual. Como funciona num certo sentido? Tem
muita gente que pensa que é evangélico e o diabo está cegando essa pessoa. Tem muita gente que pensa que está salvo e não está. Tem muita gente que pensa que vai subir com Jesus, mas não vai subir. Mas como assim? Jesus falou assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizamos em teu nome, ou seja, pregamos o evangelho. Pregamos o evangelho, foi pregado o evangelho. Fizemos em teu nome sinais e maravilhas, fizeram milagres, fizeram até paralítico andar. Em teu nome expulsamos demônios. Chegaram até expulsar demônio. Mas Jesus vai falar assim: nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Ou seja, um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Uma vida que ele achava que, era evangélico, ele estava salvo, mas por outro lado, no mundo, tinha outro tipo de vida. Por isso que o verdadeiro cristão é aquele que aceita Jesus e nasce de novo. Jesus falou assim para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. Jesus foi claro com ele, porque ele era um líder ali, um homem rico, um homem líder. Mas Jesus falou assim: se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino de Deus. O que é do Espírito é espiritual, o que é da carne é carnal. Então, se você continuar na carne, ô Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. Você tem que ser transformado, você tem que nascer de novo. Tem até o versículo que diz assim: necessário vos é nascer de novo. Quem aceita Jesus, queridos, por isso que eu estou falando, tem muito engano por aí. Eu sou evangélico, e não precisa nem falar, né? Você vai falar assim: mas evangélico como? Evangélica como? Mas pastor, o senhor está julgando? Não, pelo fruto se conhece a árvore. Não é pelo fruto que se conhece a árvore? Não foi isso que Jesus falou? Não podemos julgar. O julgamento que Jesus falou, queridos, Mateus capítulo 7, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. O que quer dizer isso? Nós não podemos condenar uma pessoa ao inferno. Nós não temos esse poder. Fulano de tal morreu e foi para o inferno. Eu não tenho esse poder. Eu não posso fazer esse julgamento. Fulano de tal morreu e foi para o céu. Eu também não posso fazer isso. É isso que Jesus quis dizer. Não é o fato de você ter uma disciplina na igreja, ou uma disciplina no meio evangélico, ou você fazer um julgamento conforme o fruto da árvore. Não diz João lá? Julgai segundo a reta justiça. Então eu posso fazer julgamento, sim. Não julgamento de céu ou do inferno, isso pertence a Deus. É isso que ele quis dizer. Mas julgar, dizer, não, tal pessoa não é convertida, porque pelo fruto dela eu sei que ela não é. Então, para que pregar o evangelho então? Para que santidade então? Estou sendo muito duro? Estudo assim que é bom, né? A gente tem que se aprofundar. Você está frequentando a igreja por quê? Você está se preparando para a volta de Jesus. Não é isso que a gente vem fazer na igreja? Eu não estou aqui para ver quem está bem vestido e quem não está. Nem para ver quem é rico e quem é pobre. Eu não venho aqui para isso. Eu venho aqui para servir a Deus, venho aqui porque eu sou salvo, venho aqui porque eu tenho compromisso com almas eternas e trazer o melhor da palavra de Deus. Eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que ensinar a verdade, que a hora que Jesus voltar, eu quero essa igreja subindo. Vamos subir junto? Amém. Tem gente que fala assim, eu quero ver esse fulano no dia do juízo final. Eu não quero não, eu não vou estar lá. Eu quero ver esse cara subir. Não, eu vou subir. Se ele quiser, ele que suba também.
Não é? Tem gente que não fala assim, quero ver esse cara aí, ele vai ver no dia do juízo final. Eu não vou estar lá para ver, não. Vou estar já com Jesus arrebatado, já 1000 anos depois. Que o julgamento do juiz é depois do 1000 anos, né? Mas antes nós vamos subir com Jesus. Quem vai subir com Jesus aí? Glória a Deus, né? Então, amados, muito cuidado. A cegueira do inimigo. O inimigo cega, mas Jesus é a luz. Aquele que está em nós. Ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aquele que está dentro de mim, dentro de você, ele é luz. Por isso estamos iluminados e nós entendemos o que a palavra de Deus nos ensina. O nosso Deus, que é aquele que é maior e que está dentro de nós, o nosso Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tudo pode. Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, descansará. Depois, o nosso Deus também, ele é onipresente, ou seja, ele tem poder para estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, 7, 8 diz assim, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Seol é o Hades, né? Também conhecido como sepultura. É isso que o salmista quis dizer. Então, não tinha como fugir de Deus, da onipresença de Deus. E o nosso Deus, ele também é onisciente, ou seja, ele sabe tudo. Tudo está nu e patente aos olhos do nosso Deus. Não há criatura alguma, Hebreus 4,13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão descobertas aos seus olhos. Ou seja, ele sabe tudo, passado, presente, futuro, o nosso Deus sabe tudo. Quero dizer que o nosso inimigo é fraco, nosso inimigo é derrotado, o que está no mundo é um derrotado, ele é fraco, porque ele não tem esses atributos que o nosso Deus, que está em nós, tem. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus onipresente, é o Deus onisciente, ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele nos conhece, ele nos guarda, ele nos protege. Aonde estivermos, Deus está conosco, Deus estará conosco e pode nos guardar. Glória a Deus. Posso dizer, eu estou diante da palavra de Deus e quem me protege ela, Satanás não é de nada. É uma formiguinha diante de uma locomotiva, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso aí você pode dizer, eu não estou a 2 metros de altura, nem a 5, mas eu quero dizer, e tem que dizer, o meu Deus é mais forte, maior é o que está em mim. João falou, filhinhos, vocês já venceram o maligno, vocês já venceram os falsos ensinos, vocês já venceram tudo isso, porque maior é aquele que está em vocês. E João sabia que maior era aquele que estava com ele. Diga comigo, o vencedor está dentro de mim. Vamos ver Daniel capítulo 10, por gentileza, 12, 13. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar.
e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você lembra do domingo que eu expliquei? Regiões celestiais. A Bíblia diz que potestades, príncipe das trevas, nas regiões celestiais, que é mais ou menos o terceiro céu, aonde estão essas hostes malignas e que procuram segurar as bênçãos que Deus envia para nós. Como que a gente sabe? Esse texto que nós lemos, Deus enviou um anjo com a resposta de Daniel. Desde o primeiro dia que você se humilhou diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas, e Deus me enviou, disse o anjo. Mas eu fiquei preso 21 dias, o príncipe da Pérsia, ou seja, potestades do mal, seguraram ele, para não trazer a resposta para Daniel. Mas Daniel ficou orando e jejuando 21 dias, e a barreira foi quebrada. Como que foi quebrada? Deus disse: Miguel, vai lá, quebra essa cobertura maligna aí, e manda o anjo levar lá, vai lá, ajuda o anjo a levar a resposta para o meu servo, que está orando, jejuando e buscando a minha presença. Sabe por que às vezes o cristão não recebe? Está precisando orar, para quebrar essa barreira maligna, que tenta nos atrapalhar na nossa comunhão com Deus. É preciso oração, é preciso jejum, é preciso fé, é preciso palavra de Deus, é preciso autoridade, é preciso determinação, é preciso tudo isso, para que esses demônios sejam derrotados, esses príncipes, principados das trevas, sejam derrotados em nome do Senhor. Se um anjo não pode trazer, Deus envia um outro anjo maior, quebra a barreira e traz a resposta para você. Glória a Deus. Você entendeu ou não entendeu? A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, já expliquei domingo, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas nas regiões celestiais. A nossa briga não é aqui não é contra o irmão da igreja, não é contra parente na nossa casa, não é essa a nossa luta não. A nossa luta é contra eles, as potestades do mal. Deu para entender, né? Então é preciso uma vida de oração, é preciso uma vida de perseverança. Daniel perseverou 21 dias, ali orando, jejuando, ficou até sem força. O anjo chegou, levantou ele e falou: agora eu cheguei, estou aqui com a resposta. Levantou ele, deu força para ele, sustentou ele e trouxe o recado de Deus. E esse é o nosso Deus, maior que está em nós. Mateus capítulo 4, verso 1, todo mundo conhece, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. É só para a gente ver nesse texto aí, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou, ele foi para o deserto, e olha que ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele estava como homem também, né? Homem, carne. E ele foi levado pelo Espírito Santo, o Espírito foi com ele foi em jejum, 40 dias de jejum, cheio de oração, para enfrentar o inimigo, Satanás, frente a frente. Olha, irmãozinho, muitas vezes nós se encontramos em lutas aí que a gente pega o bicho de frente. Por que que muitos são derrotados? Porque não tem preparação, uma preparação espiritual. É preciso se preparar. Eu sei que durante uma das mensagens aí vai ser sobre preparação também. Nós precisamos preparar. Israel se preparou, e mesmo se preparando para enfrentar o Irã, vocês veem como é que está a briga lá, né? Eu estou usando isso para mostrar que a batalha espiritual contra as trevas que a gente tem não é diferente. Para você entrar numa luta, você precisa ter muita preparação. É igual lutador de boxe, né? Ou qualquer tipo de luta, um time em campo, tem que ter preparação. Prepara a semana inteira, prepara golpes, sei lá, tem que preparar. Jesus, ele não foi despreparado, não.
Você vê que antes dos seus 30 anos, ele não enfrentou inimigo, não. Porque ele estava como homem, né? Como a gente. Mas depois que ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele no batismo, aí ele foi para o deserto. Aí ele começou a enfrentar o inimigo. Enfrentou e venceu. E venceu com a palavra, dizendo: está escrito. E o bicho foi derrotado. Jesus venceu. João 19:30 está escrito, por favor: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse momento, Jesus vencia na cruz do Calvário. E para ele também foi uma grande luta. Lembra que ele falou para o pai: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Estava difícil a luta para o Senhor. Até para ele foi difícil o ministério, foi difícil a batalha da cruz, para ressuscitar depois, tudo envolvia uma batalha espiritual. E Jesus, ele sofreu muito, até se cumprir com a palavra de Deus. Aí, quando ele então inclina a sua cabeça, ele diz: está consumado. Aí Jesus vence na cruz do Calvário. Depois, em Lucas 24, versos 5 e 6, diz assim: estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Glória a Deus, né? Coisa linda, né? Jesus, ele ficou 3 dias aí na sepultura, sexta, sábado, domingo, e quando amanhecia, o primeiro dia da semana, então, o anjo veio e rolou aquela pedra que estava na porta, e Jesus Cristo saiu, ressuscitado, venceu a morte. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa bem profunda aqui, presta bem atenção. Nós temos 2 mortes a vencer. Temos 2 mortes para vencer. A primeira morte é a física. Vamos ressuscitar com Jesus. Então, a morte física será vencida. E depois, precisamos vencer também a segunda morte, que a Bíblia chama de separação eterna de Deus. Aqueles que não forem achados, escritos no livro da vida, aqueles que não conseguirem vencer, sofrerão, diz a Bíblia, a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Mas lógico que nós temos a Jesus, vamos vencer a primeira, quando Jesus voltar, vamos ressuscitar, se a gente tiver morrido, e a segunda também vamos vencer, vamos estar eternamente nos braços do Senhor. Vocês podem dar glória a Deus aí? Esse é o mundo espiritual, né? Muita gente não pensa assim, né? Muita gente não entende isso também. É preciso vencer essa primeira morte. Paulo até dizia lá em Filipenses, né, que ele lutava tanto para alcançar a ressurreição dos mortos. Ou seja, ele fazia de tudo para se manter firme no Senhor, e assim que ele morresse, ele ressuscitasse na volta de Cristo. Mas quem vence a primeira, vence a segunda também. Bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição, diz Apocalipse. Esses que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e venceram a morte. Bem-aventurado. Quem quer levantar na primeira ressurreição aí? Levanta sua mão. Glória a Deus, né? Será o dia da volta de Cristo. E vamos encerrar também a palavra. Deixa eu ver o horário aí. Tá bom. Dá para assistir o Palmeiras ainda. Apocalipse 20:10. Apocalipse 20:10. O diabo, que é o nosso inimigo, inimigo de Jesus, inimigo de Deus, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo
e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Vocês podem dar glória a Deus aí? Aqui, irmãos, é a vitória final de Cristo. Maior é o que está em nós, e o nosso Jesus é vencedor. Aí é quando termina esse texto aí, quando termina o milênio, os 1000 anos do governo de Jesus sobre a terra. Quando um dia alguém perguntou assim, pastor, quem que vai ser Gog e Magog? Quem que é essa dupla aí? Falei, bom, não vai ser Chitãozinho nem Chororó. Estou brincando. Quem que é essa dupla aí, Gog e Magog? O irmão também perguntou, quem que o senhor acha que é o anticristo? Irmão, essas coisas aí, você tem que olhar a palavra de Deus, o que ela diz. Esse texto que nós lemos inicial aí, João fala assim, que o anticristo já está no mundo. O que é o anticristo? Não é uma pessoa, é um sistema. Anticristo, contra Cristo. O comunismo, por exemplo, é anticristo. Medita. O comunismo não aceita Deus, não aceita Jesus Cristo, o comunismo. Então ele é anticristo. É um sistema. E nos dias de hoje está muito forte, muitos países. E o Brasil está aí. É anticristo, é contra Cristo. Gog e Magog. O que é o Gog e Magog? É um sistema que vai acontecer por parte de Satanás. Ele será preso, Satanás será preso 1000 anos, uma cadeia espiritual. Deus vai prender ele, e Cristo vai reinar 1000 anos. Terminando os 1000 anos, o que diz a Bíblia? Você lendo Apocalipse, Satanás será solto. E ele sendo solto, ele vai reunir as nações em rebeldia contra Jesus Cristo e a nova Jerusalém. Aí quando o texto diz que ele sairá a reunir as nações, Gog e Magog, é um sistema de reunião, de rebeldia contra Jesus Cristo e contra a cidade santa, que estará pairando sobre a Jerusalém de hoje. E fogo do céu desce e derrota Satanás e essas nações rebeldes. E aí diz que nós lemos aí que Cristo venceu. Aí Satanás será lançado no lago de fogo, onde já estará a besta e o falso profeta, a trindade satânica. Nós temos a trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo do bem, e a trindade satânica, o falso profeta, a besta e Satanás. Quem entendeu, diga amém? Amém. Vai estudar, vai. Estou brincando. Mas é isso aí. A vitória final é de Jesus Cristo. No cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vencedor. Vencerão com eles os que estão com eles. Vencerão os que estão com ele. Glória a Deus. Vamos vencer? Esse é o nosso Jesus poderoso. Com tudo isso eu quero mostrar para você que vale a pena servir Jesus, vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena amar o Senhor. Você vai ver a vitória final aí, como vai ser maravilhosa. Hoje a gente chora, a gente é perseguido, a gente tem luta, dificuldade, chora, desce lágrima, mas vai terminar esse choro em alegria. Você pode dar glória a Deus aí? Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mas só glória, só alegria. Esse é o nosso Deus, e para isso estamos se preparando. Os músicos, por favor, vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor.